Geografia Bíblica, capítulo 6. Hidrografia da Palestina. O sistema hidrográfico de Israel é dos mais pobres do mundo. Desde os tempos patriarcais, a terra luta com a escassez de chuvas. Está em Gênesis 2:10. Pode haver anos sem chuva, ainda hoje. Água é o problema da região. Isso, naturalmente, com exceção da orla marítima, onde chove com mais frequência. Além do rio principal de Israel, o Jordão conta com lagos e alguns riachos, a maior parte desses intermitentes. O Mar da Galileia está na parte norte, cujas águas são excelentes e garantem uma irrigação perfeita na região por meio de canais, chegando até o Negueb. Também a leste do Jordão, com exceção do sul, que é deserto, o problema de água não existe. Apesar dessa deficiência, Israel foi conhecido como a terra que emana leite e mel. Êxodos 33:3. O jardim regado, Gênesis 13:10, Isaías 58:11. A terra das chuvas, Deuteronômio 11:11. E da abundância, Deuteronômio 28:11. Vale a pena conhecer algo da hidrografia da Palestina. Mar Mediterrâneo. Na Bíblia, mar é imersão de água, a reunião de todas as águas, o grande abismo. Gênesis 7:11, 8:2. Neste caso, os oceanos. O Salmo 107 é um hino ao Senhor Deus que criou o mar. Salmos 24:2 declara que Deus é o dono dos mares. Em Jó 38:8-11 afirma-se que Deus é o Senhor dos mares. O vocábulo Mediterrâneo não aparece na Bíblia nem uma só vez. Para os gregos, era o grande mar, para os romanos, o interno mare. A Bíblia o chama de Mar Grande, Josué 1:4. Mar Ocidental, Deuteronômio 11:24. Mar dos Filisteus, Êxodos 23:31. E Mar de Jope, Esdras 3:7. Ou Jafa, de acordo com a Bíblia de Jerusalém. O termo mais empregado na Bíblia para designar o Mediterrâneo é simplesmente mar. Números 13:29, Josué 16:8, 1 Reis 5:9 e Atos 17:14. O Mediterrâneo banha a Europa Meridional, a Ásia Ocidental e a África Setentrional. É o maior dos mares internos, com uma extensão de 4.500 quilômetros e uma superfície de 3 milhões de quilômetros quadrados. Rios famosos de 3 continentes despejam nele suas águas abundantes. As mais remotas civilizações do Oriente Médio e da Europa conheceram o Mediterrâneo, entre elas fenícios, miceneus, gregos e romanos, turcos, franceses e italianos. Ainda hoje as rotas do Mediterrâneo dão em portos famosos como Barcelona, Marsella, Genova, Nápoles, Trieste, Salônica, Esmirna, Beirute, Porto Saíde, Alexandria, Constantinopla, Jaffa, Haifa e uma infinidade de outras cidades. A ocorrência de Israel do passado não se dedicar à navegação, ainda que Salomão o tentasse, 1 Reis 9:26, e também Josafá, 2 Crônicas 20:36. Mas por Ezion-Geber, no Golfo de Acaba, prende-se ao fato de o Mediterrâneo ter pouquíssima profundidade em suas costas. Ninguém podia se aproximar de Israel por mar. Herodes, o Grande, construiu Cesareia e preparou o porto. Com poucos anos, porém, não permitia a aproximação de navios. O embarque e desembarque tinham de ser feitos por botes pequenos. Alexandre e Pompeu, a primeira cruzada, e o próprio Napoleão, para invadir a Palestina, o fizeram por terra, através do Egito. Isso permitia a Israel um isolamento que garantia proteção. Convergiam suas atividades na agricultura, ramo em que se tornaram famosos. 1 Reis 5:11, Atos 12:20. O Mediterrâneo guarda muitas histórias. Número 1. Irão
rei dos fenícios, enviou madeira em jangadas por este mar até Jope para Salomão construir o templo de Jerusalém. 1 Reis 5, 8, 10. Segundo, Jonas desceu até Jope e tomou o navio para Tarsis. Jonas 1:3. Terceiro, Elias mandou seu ajudante vigiar do cume do Carmelo o aparecimento da nuvem do Mediterrâneo que traria chuvas às ressequidas terras de Israel ao tempo de Acabe. 1 Reis 18, 41, 46. Número 4. Pedro estava em Jope, na casa de Simão Curtidor, próximo ao mar, e foi avistar-se com Cornélio em Cesareia. Atos 10, 1, 8. Número 5. Paulo e Barnabé tomaram navio no porto de Seleucia e navegaram muito tempo pelo Mediterrâneo. Atos 13, 4, 6. Diversas vezes o grande apóstolo navegou as águas do Mediterrâneo demandando terras para anunciar a graça de Deus em Jesus Cristo. Uma, entretanto, se tornou famosa foi a sua viagem a Roma como prisioneiro de César. Atos 27. Número 6. O general Tito levou para Roma milhares de cativos judeus que foram usados na construção do Coliseu. Além disso, através dos séculos, as águas deste mar foram palco de sangrentas batalhas, riquíssimo comércio e viagens de famosos homens das nações. Tanto Marco Polo como Cristóvão Colombo lutaram com essas águas revoltas e bravias que guardam no seu seio mistérios que só a eternidade pode revelar. Rio Jordão. Etimologia. Alguns autores, aceitando a etimologia hebraica do verbo yarad, descer, dizem que Jordão significa o que desce. Talvez baseado no vertiginoso curso que o rio descreve, dos cimos do Hermon ao ponto geográfico mais baixo da terra, que é o Vale do Mar Morto. Outros, porém, como Jerônimo, o tradutor da Vulgata, afirmam que vem da combinação de duas palavras hebraicas, Yeor, rio, mais Dan, que significa rio de Dan, talvez por causa do Nar Ledan, que nasce em Telel Cadi, antiga Dan da Bíblia. Outros ainda, como Eli Kohler, afirmam que deriva da palavra iraniana Yardanus, que significa rio anual, ou rio que corre o ano todo. A Bíblia hebraica grafa Ha-Yarden, a Septuaginta Lordanes e a Vulgata Lordanes. Rio, o rio. É um rio pequeno, isto é, de curto percurso, desde a cabeceira nas proximidades do Monte Hermon, em linha reta até o Mar Morto, mede apenas 200 km. Forma o seu curso com as três nascentes que vêm dos resultados das geleiras constantes do Hermon. Alimenta o desaparecido lago de Ulá, o bíblico Meron. Corre um pouco mais entre a Galileia e depois de 27 quilômetros dentro do lago retoma o curso. Serpenteia pelas profundezas de sua bacia e acaba desaparecendo no Mar Morto. Nascentes. O Rio Jordão nasce nas faldas do Monte Hermon, em cujos picos a neve predomina o ano inteiro. Quando a seca assola as outras regiões de Israel e os países vizinhos do Hermon, faz frio e a neve não cessa. O calor do dia derrete grande parte desse gelo, transformando-o em água líquida que escorre pelas superfícies ou pelas entranhas do famoso monte e vai formar as três nascentes do Jordão. Vamos conhecê-las agora. Número 1. A primeira delas, a mais oriental, é Narbanias, que corre do Hermon subterraneamente e vai até o pequeno lago, chamado Beretane, e, novamente pelas entranhas da terra, vai a um lugarejo chamado Banias. Esse nome vem de Pan ou Panias, o deus da fertilidade. A região é fertilíssima. Os árabes, durante os muitos séculos que dominaram o lugar, trocaram, como é seu costume, o P pelo B, e ficou como designamos hoje. Esse lugar de beleza incomparável
Encravado nas proximidades do Hermon é a Cesareia de Filipe, descrita 2 vezes nos evangelhos, Mateus 16:13 e Marcos 8:27. Fica a 329 metros acima do Mediterrâneo. Situava-se outrora na região de Itureia. Nos dias de Jesus, a cultura helênica, com todas as suas implicações, predominava nesta área. Na região existe uma gruta muito grande, de difícil acesso. Na gruta não se vê água, ouve-se apenas o barulho dela. É o Banias, que vai reportar logo na frente e poucos metros. Na época do Antigo Testamento, pertencia ao reino de Bazã, e depois a meia tribo de Manassés plantou suas fronteiras ali, avançando neste reino. Foi um grande centro de idolatria. Os filhos de Israel mais tarde aderiram a estes deuses estranhos. Ainda hoje, no exterior da gruta, cavalos na rocha, estão os nichos que outrora guardaram os ídolos grosseiros dos cananeus e depois dos gregos. As águas que brotam da nascente correm para grande canal e continuam seu curso, na direção das outras nascentes. Número 2. A segunda nascente do Jordão é na Ledã, a fonte central. Está a 157 metros acima do nível do mar. Nasce perto de Tel-Cadi, a antiga Dan da Bíblia. Apesar da grande quantidade de água, não tem a beleza da primeira. Número 3. A terceira nascente a ocidental é na El Hasbani, a mais alta. Fica a 363 metros sobre o nível do mar. Essa nascente é melhor ainda do que a Banias. Desde que brota da terra até a confluência com as demais, recebe um afluente, o Narbarejit. Primeiro se encontram as vertentes Banias e Ledã, e um pouco mais ao sul elas se juntam. E a de Hasbani está então formado o Jordão. O curso. Das entranhas do Monte Hermon saem as águas do Jordão a pouco mais de 3.000 metros de altitude. Quando as 3 vertentes se encontram a 14 quilômetros ao norte do lago de Ulé ou Meron, o Jordão está a mais ou menos a 150 metros acima do nível do mar. O Meron está a 68 metros. Este lago tinha mais ou menos 6.800 metros de norte a sul por 3.800 metros leste-oeste. Saía o Jordão do sul do Meron, percorria 18 quilômetros no vale estreito e acidentado e muito perigoso, numa descida vertiginosa, entrando ruidosamente no Mar da Galileia a 212 metros abaixo do nível do Mediterrâneo, formando um pequeno delta. O Lago de Galileia tem, no sentido norte-sul, cerca de 27 quilômetros. O Jordão entra nele pelo norte e sai pelo sul. Em linha reta, do sul da Galileia ao norte do Mar Morto, são aproximadamente 117 quilômetros, mas o Jordão descreve o seu curso acidentado e sinuoso em 351 quilômetros, correndo sempre abaixo do nível do mar, terminando no Mar Morto a 400 metros negativos. Número 1. Corredeiras. No seu percurso entre Galileia e o Morto, o Jordão tem 27 corredeiras perigosas e grandes e 80 menores. Por essa razão, o Jordão não é como os demais rios que atraem o homem. Pelo contrário, afasta-o por suas águas barrentas e suas margens perigosas. Número 2. Largura. A largura do Jordão varia entre 11 e 60 metros. Sua profundidade vai de 1 a 5 metros. Número 3. O vale. O vale do Jordão corre de norte a sul entre 2 muralhas de montanhas. As cadeias dos Líbanos e Antilíbanos, que formam a leste os montes de Bazã ou Gileade, que vão se encontrar com os de Moabe, e a oeste os de Naftali, de Efraim, da Judéia. O Jordão corre no vale profundo e quente. A pouca distância estão os montes. No inverno a temperatura mínima varia de 25 a 32 graus. No verão vai de 40 graus,
a um dos montes que não dista mais de 1 a 2 quilômetros, a temperatura baixa no inverno para 10 graus, 12 graus ou 14 graus. Número 4. Passos. Antes que houvesse pontes no Jordão, os peregrinos judeus que iam a Jerusalém, principalmente os de além-rio, cruzavam o Jordão por passagens naturais que se tornavam habituais para eles. Eram duas principais ao norte, Sacute, de frente a Sucote, lugar onde Jacó deve ter atravessado o Jordão ao retornar a Padã Arã, Gênesis 33, 17, 18. O do sul, que era Beizã, Betábara ou Betânia de Além Jordão, também conhecido como o dos peregrinos, ficava de frente a Jericó. Nos dias de Josué, o povo poderia ter passado entre esse vão com facilidade e Deus não teria tido necessidade de operar milagre como operou. Acontece que a passagem de Israel para a terra do Canaã foi em plena ceifa, quando o Jordão transbordava em ambas as ribanceiras. Josué 3,15. Por este passo, Gideão convocou Israel para a luta. Juízes 7,24. E Jefté matou os efraimitas. Juízes 12,5, 6. Davi atravessou o Jordão na ida e na volta quando fugia de Absalão. 2 Samuel 19, 17, 18. Os judeus vindo do norte ou do leste cruzavam esse passo em direção a Jerusalém por ocasião das grandes festas do templo. João 1,28. Os romanos construíram nos dias do Novo Testamento diversas pontes sobre o Jordão. Ainda existem algumas ruínas dessas construções. 4 pontes, diz José Pistonese, existiram ou existem sobre o Jordão. Letra A. A ponte das filhas de Jacó, do século XV, nas proximidades do Ula, com vão de 300 metros. Letra B. Outra ao sul do Mar da Galileia, perto da via férrea que ia de Damasco a Samac. Letra C. Nos tempos modernos, foi construída outra nas proximidades do Mar Morto, de madeira e com pedágio. Letra D. A de Allenby, em honra ao general inglês que ocupou a Palestina durante a Primeira Guerra Mundial, ainda está em perfeito estado e segue de passagem entre Israel e Jordânia. Número 5. Vegetação. Nos dias bíblicos, havia um bosque no Vale do Jordão, uma floresta imensa que abrigava até leões. Jeremias 12, 5, 49, 19 e 50, 44. O jovem profeta foi com Eliseu cortar madeira para a construção de uma casa. 2 Reis 6:2. Hoje o Vale do Jordão inferior, isto é, do lago da Galileia ao Mar Morto, com exceção de alguns plantios de cereais, é morto e desnudo, árido, com exceção da palma Christi, algumas tamargueiras e poucas palmeiras, principalmente as tamareiras. Número 6. Na Bíblia. A primeira vez que a Bíblia menciona o Jordão é quando Abraão, ao voltar do Egito, separa-se de seu sobrinho, Ló. Gênesis 13, 10, 11. A vida dos patriarcas está envolvida com o Jordão, tanto a de Abraão, Isaque e Jacó, como a de Esaú, José e seus irmãos. Moisés talvez tenha até se banhado no Jordão, na margem oriental. Josué, com todos os filhos de Israel, o atravessou a pé enxuto, no grande milagre dos céus. Os juízes, assim como Saul, Davi e Salomão, tiveram experiências com o Jordão. Elias foi arrebatado aos céus quando acabou de cruzar o Jordão. Eliseu ordenou que Naamã, o famoso general sírio, mergulhasse 7 vezes no Jordão para purificar-se da lepra. João Batista batizava na altura de Betânia, de Além Jordão, depois de Enon, perto de Salim, onde havia muitas águas. Jesus foi batizado no Jordão, onde o Pai lhe falou e o Espírito Santo veio sobre ele. Jesus foi tentado pelo diabo nas proximidades do Jordão, de frente a Jericó. Foi no Jordão, portanto, que o Filho de Deus iniciou seu ministério terreno. Número 7. Volume de água. O Jordão lança no Mar Morto 200 metros cúbicos de água pelo segundo, 12 mil metros cúbicos por minuto, 720 mil metros cúbicos por hora,
17.280.000 cada 24 horas. Isso, segundo cálculos de especialistas, representa a média de 2 estações de Israel: inverno com chuva e verão com seca. Número 8. O valor do Jordão. Devido à sua sinuosidade, sua descida vertiginosa e suas águas barrentas e escuras, o Jordão não é um rio atraente pelas suas 107 corredeiras num trajeto de 117 quilômetros em linha reta do sul da Galileia ao norte do Mar Morto. O Jordão não é navegável. Serviu um bom tempo da história de proteção para o povo de Deus no Levante. O clima quente e sufocante do Vale do Jordão não atrai moradores. Os árabes o chamam de El Seri-A, Al-Kabira, que significa o grande bebedouro naturalmente para ovelhas. A Enciclopédia de la Bíblia declara: a narrativa da passagem do Jordão no livro de Josué evoca a passagem do Mar Vermelho com milagres e maravilhas. A atividade de João Batista é o começo da vida pública de Jesus. Começando no Jordão, evoca por sua vez a entrada do povo escolhido na terra da promessa. Toda vez que a terra prometida sugere a ideia do reino nos céus, anunciado pelo Batista e proclamado por Jesus. Afluentes. Na Batalha Oriental, são 2 apenas, o Yarmuk e o Jabok. J.M. Oustow, preletor em geografia de Universidade de Oxford, afirma: entre o Yarmuk ao norte e o Jabok, existem 9 outras correntezas perenes que desaguam no norte pela margem esquerda, e esse abundante suprimento de água explica o motivo pelo qual todos os povos importantes ficavam ao lado leste de Gor, e do lado ocidental apenas o Querite, onde Elias se escondeu de Acabe até que o ribeiro secou. 1 Reis 17:5-7. Lago Merom. Na Bíblia mencionado apenas em Josué 11:5-7. Em hebraico é Merom, grego Toldor-Marom, Vulgata Aquari-Merom. É o lugar onde Josué desbaratou a coligação cananeia chefiada por Jabim, rei de Azor. O nome significa superior, talvez pela sua posição geográfica. Localização. Depois que os 3 mananciais se unem e formam o Jordão, este percorre 14 quilômetros e suas águas quase se perdem num pântano enorme que ocupa uma área de 28 quilômetros de norte a sul, de 10 quilômetros de leste a oeste. Essa bacia na parte norte era inabitável, infestada de mosquitos transmissores da malária. Nos séculos, nessa região pantanosa, vicejavam flores como os nenúfades, branco e amarelo, pertencentes à família das Nymphaceae, e o papiro vermelho, semelhante ao do Nilo, animais selvagens e grande quantidade de pássaros. O vale se tornou estação para os pássaros migratórios. Algumas dessas aves foram aprisionadas e, pelos anéis que portavam nos pés, identificou-se como procedentes da Rússia e da Escandinávia. A parte sul da bacia era mais saneada e era exatamente aqui que ficava o Merom, ou Ula. A oeste do chamado Vale de Ula correm os montes de Naftali e a leste os de Jaulã. Do sul do Merom ao norte do Lago da Galileia, a uma distância de 18 quilômetros, o Merom fica a 280 metros acima do nível do Mar da Galileia. O lago. Segundo John Davis, o lago mede 8 km de comprimento por 6 km de largura. É a parte final da área alagadiça. No degelo dos montes, suas águas subiam consideravelmente
No verão eram rasas. Suas águas eram doces e produziam muitos peixes. O Merom hoje. Com o retorno de Israel a essa região, o percurso do Jordão superior, isto é, entre Merom e Galileia, foi retificado, alinhado e aprofundado em algumas partes. O lago de Merom ou Ula foi reduzido a uns pequenos açudes para a criação de peixes. O saneamento da bacia do Ula foi terminado em 1957. As obras de saneamento do Ula duraram anos de penoso trabalho. 2 valas ou canais enormes foram abertos no sentido norte-sul. Através deles, as águas escoaram e continuam escorrendo para o Jordão, cujo leito foi aprofundado e alinhado para facilitar o seu curso até o Mar da Galileia. E neste ponto começou a drenar. As terras palúdicas se transformaram em searas imersas e pomares maravilhosos. Uma parte do remanescente água é usada para criação de peixes. Descobriu-se uma jazida de ricos fertilizantes durante os trabalhos de drenagem. A grande bacia pantanosa, que media 28 km por 10 km hoje, é o rico e fertilíssimo Vale de Ula. Na parte norte encontram-se as montanhas de Golã, desde 1967 em poder de Israel. Pode-se afirmar que o Merom, o Ula dos árabes, não existe mais. A Enciclopédia de la Bíblia afirma: o lago de Ulé hoje foi saneado e preparado para o cultivo. Mar da Galileia. Observando o lago de um dos montes vizinhos, o Dr. Sowell, muito impressionado assim, o descreve. Enquanto esperava, estava admirando de alma transbordante o famoso e solene quadro do Mar da Galileia. Naquele dia, com nuvens e chuva, parecia mais lindo do que nunca. Viu o mar como policromia, dependendo da condição da água, turva ou cristalina, cores confundindo-se com as matizes escuros dos trigais que cobrem com sua sombra verde as bandas ocidental e norte, e a coloração avermelhada dos barrancos desnudos de leste, onde os porcos morreram. Esse conjunto colocava sob nossos olhos uma cor única, aliás adequada para o Mar da Galileia, púrpura por ser ele o rei da água, por causa daquele que ensinou as suas praias. Nomes. O Antigo e Novo Testamento têm nomes diferentes para designar esse mar. Número 1, Kinerete ou Kinerote. Números 34, 11, Deuteronômio 3, 17, Josué 11, 2 e 12, 3, 13, 27, 19, 35 e 1 Reis 15, 20. Essa palavra vem de Quinor, que significa cítara, pela semelhança da forma do lago com o instrumento musical, seja pela suavidade de suas ondas que produzem música de harpa. Genezaré, Lucas 5, 1, Marcos 6, 53. Essa nomenclatura foi dada ao lago por causa do nome dessa planície, localizada no ângulo noroeste do mar, cuja tradição é Jardim do Príncipe. Tiberíades, João 6:1. Esse é o nome de uma cidade da margem ocidental do lago, construídas por Herodes Antipas em honra a Tibério César. Número 4, Mar da Galileia, Mateus 4:18, nome que lhe foi dado por estar na região da Galileia. Localização: depois que o Jordão deixa o Ula, desce precipitadamente por escarpas perigosas num percurso de 18 km e entra na Galileia. Aloja-se no leito de uma bacia profunda que fica a mais ou menos 225 metros abaixo do nível do Mediterrâneo. É cercada por montanhas que formam um círculo interrompido apenas pela cidade de Tibérias. No planalto de Genezaré e na entrada e saída do Jordão, os montes que contornam o lago sobem
a 700 metros e até mais sobre o nível do mar. Correm a leste os montes Aurã e chegam ao Hermon, cujo pico nevado reflete nas águas dos Tiberíades. Ao ocidente, os montes de Naftali perdem altura. Forma-se então entre o largo e os montes a planície de Genezaré. Nesses montes destacam-se os picos conhecidos como Cornos de Atim, provável local onde o Senhor Jesus proferiu o sermão do monte. Nessa bacia imensa está o mar da Galileia com seu encanto, seu deslumbramento e suas águas azuis ou revoltas nas tempestades, irrigando as terras da região e atraindo pessoas às suas praias. O lago é chamado mar pela enorme extensão de água que ocupa uma área imensa. O mar da Galileia tem a forma de uma pera com base para o norte ou então o formato de uma cítara. Número 2. Tamanho. Há divergências sobre o tamanho. José Pistonese dá a seguinte medida: 26 km norte e sul e 10 km leste e oeste. Antônio Mesquita, 24 km norte e sul e 12 km leste e oeste. A Enciclopédia da Bíblia, 21 km norte e sul por 11 km leste e oeste. John Davis, 23,61 km de comprimento e 13,89 km de largura. Número 3. Profundidade. Em alguns lugares não vai além de 4 a 5 metros, noutros, porém atinge entre 45 a 50 metros, que é o seu máximo. Natureza das águas: absolutamente potáveis, excelente para beber e usadas hoje, bem como nos dias antigos para a irrigação de terras de lavoura. Peixes: considerando o lago mais piscoso do mundo, a grande quantidade de peixes atribui-se à vasta vegetação que cresce tanto nas margens como no fundo do lago e também proliferação de certo molusco que facilita a multiplicação dos peixes. Mais de 22 espécies de peixes foram classificadas nas águas da Galileia, sendo a mais famosa o Chromis simonis, ou peixe de São Pedro. Nos dias do ministério terreno de Jesus, em Cafarnaum, bem como em outras cidades da margem do famoso lago, a pesca era a indústria mais rendosa. Número 6. Natureza do solo. Por onde corre o Jordão, bem como onde está o lago, notam-se sinais pronunciados da ação vulcânica. Em muitos lugares a quantidade de pedra-pomes é grande. Alguns acham mesmo que o lago ocupa o vazio de um vulcão extinto. Os tremores de terra nas imediações do lago são frequentes. Existem nas proximidades de Tiberíades fontes termais que correm para o lago. Número 7. As tempestades. Do norte sopram ventos frios que deslocam o ar quente do lago, provocando as inesperadas tempestades. Quando ocorrem as turbulências, Marcos 4:35-41, as águas se agitam, o mar se enfurece e as ondas se tornam bravias. Nas borrascas, as ondas muitas vezes sobem a 4 e 5 metros. Pela manhã e durante o dia o mar é calmo. À tarde começa a soprar vento mais forte e as águas ficam onduladas. E à noite quase sempre o mar é bravio. Número 8. As cidades do lago. Ao redor do lago, principalmente a noroeste e nordeste, floresceram grandes cidades, das quais subsistem algumas. Na margem ocidental do Jordão e ao norte do lago fica Cafarnaum, que era a maior cidade dos dias de Jesus
e onde ficou o seu quartel-general das atividades messiânicas. Hoje, essa e outras cidades estão reduzidas a escombros. A poucos quilômetros ao norte ficava Betsaida, cidade de Pedro e André. Pouco abaixo de Cafarnaum, também à beira-mar, estava Magdala, onde hoje floresce Medigel. Muito mais para o sul estava outra grande cidade, Tiberíades, construída por Herodes Antipas em honra ao imperador romano Tibério César. Ao norte, a pouco menos de 5 quilômetros, portanto fora da praia, ficava Corazim, hoje identificada com a moderna cidade de Corazé. Do outro lado do lago, bem de frente a Cafarnaum, estava Betsaida, Júlias, em cujo território o Senhor multiplicou pães e peixes. Mateus 14, 13 e 21. Muitos quilômetros ao sul estava Gerzeza, ou talvez Gadra, e mais ao sul Ipus. Naturalmente, outras cidades existiram ao longo das ensolaradas praias do famoso Mar da Galileia. Além das cidades praianas, houve muitas que surgiram nas proximidades do lago. Flávio Joséfo calculou em 3 milhões a população dessa região, tanto a oeste como a leste do lago. Número 9. Relações com a Bíblia. Comparando os evangelhos, vê-se que Jesus deve ter passado nada menos de 18 meses de seu ministério terreno em Cafarnaum e lugares adjacentes. Foi ao longo das praias do Genezaré, em Cafarnaum, que Jesus chamou os quatro pescadores, Pedro e André, Tiago e João. Marcos 1, 16, 20. Chamou também Levi, que mais tarde aparece com o nome de Mateus, Mateus 9, 9. Foi naquele alvorecer, depois de os discípulos de Jesus trabalharem a noite toda, sem nada conseguir, que o mestre chegou e lhes disse: Faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Lucas 5, 1, 11. E apanharam peixes para encher muitos barcos. Jesus acalmou nesse mar uma tempestade. Mateus 8, 23. Andou de outra feita por sobre as águas do Tiberíades. Mateus 14, 22, 33. Nas proximidades do lago, 2 vezes multiplicou pães e peixes para alimentar milhares. Mateus 14, 33 e 15, 32. De frente ao lago, no Cornos de Atim, Jesus proferiu o sermão do monte, Mateus 5, 7. De um barco atracado no mar, Jesus proferiu o primeiro grupo de suas parábolas, Mateus 13. Foi na sinagoga em Cafarnaum no dia seguinte, a multiplicação dos pães e peixes, João 6,59, que Jesus proferiu o duro discurso contra os hipócritas fariseus, registrado em João 6. Nessa ocasião, o mestre se declarou o pão da vida. Por fim, após sua ressurreição, o Senhor Jesus marcou um encontro com os apóstolos na Galiléia, Mateus 28, 7, e com 7 deles esteve na pesca maravilhosa, João 21, 14. E ali o Senhor reabilitou a Pedro, João 21, 15, 23. Número 10. O mar de hoje, suas praias estão bastante abandonadas. Mato alto cresceu em seu redor, outras partes, entretanto, são bem cuidadas. Não longe de Tiberíades, os israelenses construíram, quase dentro da água, um excelente restaurante que serve, entre outros pratos, o famoso peixe de São Pedro. Os jovens atletas de Israel, em competições desportivas famosas, cruzam a nado o lago da Galileia, entre Tibérias e Engeve. Fazem isso desde 1943. Existe na cidade de Tiberíades, que é a atual capital da Galileia, um museu de arqueologia, o Museu de São Pedro, dirigido por frades franciscanos. Os passeios de barco a motor são feitos saindo da via de regra de Cafarnaum, ruínas, e indo a Tibérias ou vice-versa. Mar Morto. Nomes. A Bíblia apresenta alguns nomes distintos para o Mar Morto: Yam Ha-Arabá,
Mar da Arabá, Deuteronômio 3:17, Josué 3:16. Yam HaKadmoni, Mar Oriental, Deuteronômio 3:17. Yam HaMelá, Mar Salgado, Deuteronômio 3:17. E Josué 3:16, o Mar da Planície, 2 Reis 14:25. O nome Mar Morto, a Enciclopédia da Bíblia diz que esse nome não aparece uma só vez na Bíblia. Entretanto, está em Ezequiel 47:8. Fora da Bíblia, o Mar Morto recebe várias designações. Joséfo o chama de Lago do Asfalto. Os árabes medievais chamam-no El Bar Muntina, isto é, Mar Pestilento. Eis outros nomes dados pelos árabes: Bar Sadum Vaganur, Mar de Sodoma e Gomorra; Bar Zugar, Mar de Segor; Bar Lut, Mar de Ló. O Talmud o nomeia Yamad, Céu Sedom, isto é, Mar de Sodoma. Localização: o Vale do Jordão, que começou no extremo sul do Mar da Galileia, já a 225 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo, continuou sua trajetória descendente. Em linha reta, 117 quilômetros, depois chegou ao nível mais baixo, 400 metros negativos. Os dois vales do Jordão e do Mar Morto se encontraram formando o ponto mais baixo da Terra. A bacia do Mar Morto, no lado leste, está protegida por uma parede de montanhas cuja altura oscila entre 700 metros e 1.000 metros sobre o Mediterrâneo e correm de norte para sul. São os montes de Moabe, que ao norte começam na altura de Jericó e ao sul se perdem em Seir, monte de Edom. Na banda ocidental do Grande Lago há uma planície que forma um corredor de quase 1.000 quilômetros entre o mar e os montes do deserto da Judéia. A altura destes montes varia entre 600 e 1.000 metros. Ao sul do Mar Morto existe uma parte plana que termina nas montanhas do deserto do Sinai. Tamanho e formato: o Mar Morto assemelha-se a um longo triângulo com os ângulos agudos, interrompido por promontório que se inclina para o sudoeste, formando uma península chamada Eulizã, que quer dizer língua. O Mar Morto tem 78 km de comprimento por 18 km de largura, com uma área total de 1.020 km. A profundidade oscila entre 10 metros e 401 metros. O Eulizã tem perto de 15 metros de norte para o sul. No norte, onde entra o Jordão, o mar tem 401 metros de profundidade. Ao norte de Eulizã, 330 metros. Ao sul desta península, entre 11 e 10 metros, terminando no sul a 5 ou 7 metros num grande lamaçal. Afluentes: os principais afluentes são, pela banda oriental, o Jordão, o principal rio extremo setentrional, o Wadi El Adeimá, o Wadi Zerkamaim. O Wadi são filetes d'água que correm somente quando chove nas montanhas. O ribeiro de Arno, que possui os seguintes afluentes: Seil Reidan, Seil El Mojid, o Wadi El Rezan. No extremo sul, nas terras de Arabá, desemboca no Mar Morto o Wadi El Tafilá. Na margem ocidental do lago, os seguintes afluentes levam água ao Mar Morto: Wadi Qumran, Wadi El Mar, Wadi Hareitum, Wadi El Hassazá, Wadi El Keiri e o Wadi Muruwat. Natureza das águas: as águas do Mar Morto são grossas, isso é, densas e pesadas. As águas dos oceanos possuem 4% de sal, as do Mar Morto 26%. Além do cloreto de sódio, o Grande Lago conta com enormes quantidades de cloreto de magnésio, cálcio, potássio e brometo de magnésio. Existem também outros metais em quantidades menores, como ferro, nitrogênio, alumínio, manganês, amônio, etc. As águas do Mar Morto
não são tão densas que nenhuma pessoa afunda nelas. O cloreto de cálcio as torna suaves e escorregadias. Queimam as partes mais delicadas do corpo humano e, se houver feridas, a dor causada por essas águas é quase insuportável. Nenhuma espécie de vida foi até agora encontrada no Mar Morto. Os peixes, porventura, chegam até suas águas, morrem em poucos minutos. Também não há vegetais em suas margens, nem nas suas proximidades. Aves, entretanto, há em pequena quantidade e de raras espécies. Os minerais depositados nesse mar, em estimativas aproximadas, calculam-se em 22 trilhões de toneladas de cloreto de magnésio, 11 trilhões de toneladas de cloreto de sódio, 7 trilhões de toneladas de cloreto de cálcio, 2 trilhões de toneladas de cloreto de potássio e 1 trilhão de toneladas de brometo de magnésio. O Mar Morto, por sua posição geográfica, não tem saída para suas águas. Elas se evaporam e numa proporção gigantesca. Calcula-se entre 6 e 8 milhões de toneladas cada 24 horas. Daí sua densidade. Quando os ventos sopram furiosos sobre elas, ou então desabam tempestades, o quebrar das ondas nas praias ou nas embarcações assemelham-se ao soar de metal contra metal. Israel, décadas atrás, construiu uma estação para bombear a água do Mar Morto para grandes piscinas de onde extraem potássio. O sol se encarregava de evaporar as águas e o que resta, ou seja, uma crosta branca, é o potássio usado na composição de fertilizantes. Em 1930 foi montada a primeira fábrica no Mar Morto e mais tarde outra em Sodoma. Fortalezas. A leste do Mar Morto, Alexandre Janeu, em 88 a.C., construiu a fortaleza de Maqueros, ou Maqueronte, a mais ou menos 8 quilômetros a leste do Mar Morto. Em 56 a.C. foi arrastada pelos romanos e reedificada entre 25 e 13 a.C. por Herodes o Grande e foi o lugar de suplício de João Batista. Na margem ocidental do Mar Morto, Herodes o Grande construiu Massada, último reduto dos judeus contra os romanos, em 73 d.C. de Bar Koba, entre 132 e 135 d.C. A rocha de Massada está em frente a Engedi, mais ou menos no centro do Mar Morto. As ruínas da primitiva comunidade Essência estão bem ao norte do lago, numa região denominada Qumran. Os judeus pronunciam Qumran, em cujas cercanias foram achados os manuscritos de Isaías e posteriormente da Bíblia toda, com exceção do livro de Esté. Esses manuscritos foram datados do século II a.C. pela prova do carbono 14. Temperatura. Pela profundidade que está colocada a bacia do Mar Morto, a temperatura é bastante elevada. No inverno, baixa para 25 graus e até 20 graus. E no verão sobe até 45 e 50 graus. Essa temperatura elevada se deve a vários fatores, como a absoluta ausência de vegetação. Não assombra a excessiva evaporação das águas do mar aos raios do sol ardente. O Mar Morto se transforma num caldeirão imenso em ebulição e a profundidade do vale, que está a 400 metros ou mais abaixo do Mediterrâneo. Vida. Parece não existir vida no mar e também nas suas imediações atingidas pelos efeitos da terrível evaporação do lago. Porções de terra fértil semelhantes a um delta formaram-se por onde entram as águas do Jordão. Na entrada dos outros tributários do leste, verifica-se o mesmo fenômeno, isto é, a presença de várias espécies de árvores e outros vegetais. Os peixes que chegam ao Mar Morto morrem em poucos minutos e flutuam na superfície. Corvos e cegonhas são atraídos por causa dos peixes mortos. Algumas perdizes e não poucos pardais habitam principalmente nos deltas dos rios
que entram no mar. Nesses mesmos sítios existem raposas, coelhos, porco-espinho e hienas. Também hoje, pela caça dos homens, aves e animais tenham desaparecido. Asfalto. Com frequência, um observador pode ver enormes blocos de asfalto flutuar nas águas do Mar Morto, principalmente após um tremor de terra. É possível que esse fenômeno tenha impressionado Flávio Josefo, que chamou o Mar Morto de Lago do Asfalto. Sal. Pergunta-se repetidamente de onde vem o sal para as águas do Mar Morto. Antônio Mesquita lembra que, ao sul do Vale do Mar Morto, existem grandes montanhas de sal. José Pistonesi precisa